Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da sua vontade de poupar. Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. E Homes Place, 16 anos em Portugal. Ele precisa de um som, Pedro. Ele precisa de um som. Dois sons. Ele avisou-te ainda durante o genérico. Não se percebe, não tenho isso pronto. Estás com um tique? Queres o título? Espera. Som. Título deste episódio: o reino animal. Desde homens que ladram a mulheres que engravidam de lulas. Epá. Super interessante. Sim. O grande protagonista da atualidade informativa parva é, sem dúvida, esta manhã, Francisco Gómez, alcaide de Beanoran, que é um sítio em Málaga, Espanha. Estamos a falar do homem que a atualidade batizou como o autarca que ladra. E é mesmo isso que acontece. Este homem tem o hábito de fumar onde não deve, em reuniões da autarquia, por exemplo. E de há uns tempos para cá, o homem começou a ladrar a quem lhe pede que apague o cigarro. É estranhíssimo, mas foi registado em vídeo por uma vereadora e tornou-se viral. Vamos ouvir esta dúvida, atenção. Alerta de estupidez. ¿Puede usted dejar de fumar dentro del espacio público? Señor alcalde, ¿quiere dejar de fumar dentro del establecimiento público? Porque lo voy a denunciar. Isto é o senhor a ladrar? É. Porquê? Mas sabe o que há a fazer nestes casos? É enrolar uma revista e dar nas nalgas do autarca. Muitas vezes ele não urinar. Cama já. Muitas vezes ele não urinar nas pernas da mesa. Mas eu queria sublinhar a natureza séria deste homem. Ele não está com ar de gozo. Ele adotou o latido como uma forma de comunicação. E eu temo que, se insistem com ele que deixe de fumar, ele desata a dentada e tenha de passar aí para as reuniões com um açaime. Eu aconselho-vos a ver o vídeo. Eu vou pôr o vídeo no Facebook do cão. Na Coreia do Sul, uma mulher engravidou de uma lula. De uma lula? Parabéns! Eu adoraria despedir-me com esta informação, deixar isto só assim no ar, mas sinto que se calhar tenho de a desenvolver. Tem a cara também, mas os tentáculos são do pai. O mais incrível desta história é que, por muito grotesca que seja esta ideia, ela pode de facto acontecer. Nenhum de nós está livre de engravidar de uma lula. E é essa mensagem, acima de todas, que eu queria deixar hoje aqui para reflexão. O que é que se passou? Uma senhora de 63 anos estava a jantar na Coreia do Sul. A refeição era lulas cozidas. A dada altura, ela sente uma forte dor na boca e decide não comer mais. A parte terrível e angustiante disto é que, depois de jantar, continuou a sentir sensações estranhas dentro da boca. Dizia ela que era como se pequenos organismos se estivessem a contorcer dentro da boca dela. Foi examinada por médicos que lhe revelaram a inquietante verdade. Uma dúzia de espermatóforos de lula tinham-se agarrado à língua, à gengiva e à bochecha da senhora, como se a boca da senhora fosse uma lula. Pronto a fecundar. Depois de cozido ainda vinha com isso? Ainda vinha com isso. É tipo ovas. Wanda é a força da natureza. O que acontece na vida das lulas é que o macho da lula deixa na fêmea estas pequenas bolsas. E foi o que, apesar da senhora estar a lidar com lulas cozidas, aconteceu com ela. O restaurante onde ela jantou não tirou os órgãos internos da lula e vida estava prestes a despontar dentro da boca da senhora. E agora quando é que nascem os calamarzinhos? Não, ela resolveu acabar com aquilo, que foi uma pena. É pena. Eu aposto que nenhum dos nossos ouvintes vai hoje comer lulas ao almoço. Se bem que eu adoraria dar um mano ao Pedro. E assim poupava a minha mulher de passar outra vez pelos 9 meses de gravidez. Era uma coisa mais dividida pelo casal. Ela carregou o Pedro 9 meses dentro de seu ventre. Eu carregaria a Bebop dentro de minha boca. A Bebop, para poder cantar Bebop, a lula, She's my baby. Ai, que... Epá, eu confesso que não vi para onde é que isto ia. Ai, eu estava a vê-la Bebop, a lula, she's my a baby. aproximar-se do penhasco. Eu não vi para onde é que isto ia, pá. Pois Devo é. confessar. Bebop, a lula. Assim. Isto foi muito estúpido hoje. Não foi nada. Don't be so hard on yourself. Mas olha que isto está cientificamente provado. Vocês podem engravidar de uma lula. A vossa língua. Deixa estar. Ainda bem que dizes que era o que eu mais queria. Tu chegas a casa. Eu adorava que as pessoas tivessem visto a cara de Pedro Ribeiro com quem diz, não mais não. Tu chegas a casa e o teu filho diz: papá, o que é que tu fazes? E tu, olha, hoje ganhei o pão falando de um autarca que ladra e de uma senhora que engravidou de lulas. E vai, há empregos piores. Sabe tudo. E bem, tudo numa oferta do Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. O homem que mordeu o cão. E Homes Place, 16 anos em Portugal.
mordeu o cão. Título deste episódio: Fantasma faz amor comigo numa banheira que até voamos. Bom. Para tudo que o sentido da vida foi descoberto. Ui, finalmente, de cortesia de dois irmãos alemães, Philipp e Johannes Mickenbacher. Eles criaram, não sei se viram isto no meu Facebook, eu pus isto logo de manhã, a primeira banheira voadora da história. E funciona. Funciona, e eu senti genuína felicidade ao ver uma banheira a voar. Podem ver no meu Facebook, está no YouTube também. Basicamente eles pegaram numa banheira, uma normal banheira de casa de banho, equiparam-na com drones e com um motor de 120 cavalos. E a partir do conceito, vamos pôr uma banheira a voar. Eu diria, tinha tudo para correr mal. É uma banheira, não é? Só que não, a banheira levantou voo com um dos irmãos lá dentro, espantando toda a gente cá em baixo, mas o objetivo foi atingido. A ideia deles era irem comprar uma sandes ou um café a bordo da banheira voadora. E assim foi. E é incrível a suavidade da aterragem da banheira à porta do café. E depois de comprar a sandes, ele meteu-se outra vez na banheira, levantou o voo e voltou a casa. Portanto, é um transporte seguro, é isso? É ótimo, é ótimo. Eu fiquei com vontade de voar numa banheira. E há que dizer que o projeto não foi uma carolice tosca dos dois irmãos. A notícia que aqui tenho diz que o governo alemão financiou isto numa daquelas decisões que, pelo menos cá em Portugal, iria levar pessoas a gritar revoltadas: é para isto que vai dinheiro dos contribuintes, não é? Olhando para as imagens que tu puseste no teu Facebook, estava quase a gritar isso. Qual é o propósito? Eu, enquanto contribuinte, contribuiria na boa para meter banheiras a voar. Eu acho que. Mas o senhor está dentro da banheira com capacete. Com capacete, claro. Isto dá muita sim, vontade de segurança acima de tudo. Eu acho. Olha, mas quem é que o está a controlar? É ele próprio? É ele próprio. Ele tem. Sim. Ele tem lá um manípulo. Incrível. Uma banheira voadora. Parece uma aranha. Epá. E onde é que ele vai aterrar isto? Num banho em Porto? No parque de estacionamento do café. Eu acho que cá em Portugal devíamos avançar para as banheiras voadoras. Devíamos, se calhar, ir mais devagar, começar pelos bidés, ok? A minha visão é bidés voadores não tripulados para testar. E só então passamos para banheiras voadoras com pessoas lá dentro. Eu tenho vergonha de andar para aí a voar com um bidé. Ele corre subsídios. Corre aqui um certo perigo, porque há uma parte em que ele passa por cima de um lago. Sim. Ele vai lá abaixo ao lago. Ele vai aterrar em frente a uma superfície comercial? Vai. Epá, isto é incrível. É lindo. E agora, queria falar-vos de Amanda Teague, uma irlandesa de 45 anos. Ela estava farta de desilusões com homens e de casos fugazes em que ela acabava invariavelmente de coração partido, até que finalmente descobriu o homem da vida dela. Qual o problema? Que na verdade, e a avaliar pelas palavras dela, não é um problema de maior. O problema é que o marido de Amanda terá falecido há 300 anos. Isto não costuma dar bom resultado ao nível do amor, mas parece que as coisas não estão a correr mal. Amanda Teague é casada com um fantasma. Ela diz que o marido é o fantasma de um pirata do Haiti. Eu tenho a notícia aqui, posso ler uns certos. A notícia diz assim: a mulher explica que nunca viu a forma física do marido, mas que este lhe garantiu que era negro, com cabelos pretos compridos e que foi executado pelo crime de pirataria por volta de 1700. Malditos fantasmas a subirem desta forma à fasquia de espetacularidade. Quantos de nós homens conseguimos impressionar uma mulher com uma destas? Mas elas gostam dos maus, pá. É verdade. Ela assim, eu fui pirata e ela. O mais que eu posso dizer é que escrevi sketches para uma enciclopédia. Agora, executado pelo crime de pirataria em 1700, epá, isto é sexy. Nós tornámos-nos amigos muito próximos, diz Amanda. Eu confessava-lhe tudo, ia sabendo de muitas coisas sobre a vida passada dele e comecei a gostar cada vez mais dele. Aposto que um pirata do século XVI ainda por cima tem sempre motivos de conversa. Bandido. Um dia, diz Amanda, ele disse-me que podíamos estar juntos, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma relação íntima entre um espírito e um humano. Olha o maroto a tirar a escada. Ela diz que foi pesquisar casos de amores entre humanos e fantasmas e que encontrou vários depoimentos de pessoas que estavam bastante satisfeitas. A notícia diz, e passo a ler: o pirata Jack nunca foi casado em vida e manifesta-se ligando e desligando as luzes e aparelhos eletrónicos. Bem, o problema também é uma forma chata de se manifestar. Não parece grande coisa ao nível da intimidade. Pode não é? Claro. Eu gosto que ela tenha. Eu gosto que esta senhora tenha ido investigar o passado do fantasma só para ver se ela já tinha sido casada ou não. Exato. Não há problema nenhum se és fantasma. Agora, se já foste casado, eu nessas não me meto. Não foi preciso ela investigar porque ele disse-lhe: eu não fui casado nunca. Ok, está bem. Confias na palavra do fantasma. Se era pirata, não tinha vida para isso. Claro que sim. Mas portanto a intimidade passa muito por acender e desligar coisas. Querida, olha para mim, a ligar o secador na casa de banho, estás a sentir prazer? Não é isso não.
Não. Amanda diz ainda, e passa a citar: eu disse ao Jack que não queria uma relação de sexo casual com um fantasma e queria que estivéssemos comprometidos a sério. Se vou estar numa relação longa com alguém, tenho o direito a estar casada. E então ele fez o pedido. Incrivelmente, eu acho que ele pediu aos pais dela a mão da filha em casamento. Possivelmente acendendo e apagando um candeeiro, não é? Sim. Como é que um fantasma pode servir para todo tipo de mensagens. Claro. É um bocado aleatório. É só a mim que a palavra Shalom está extremamente presente. Estava a tentar escapar. Estava a tentar acreditar nisto. Continua, Marco. Continua. Eles casaram. A notícia diz: para o casamento ser legal, mulher e fantasma tiveram de seguir de barco até águas internacionais. Claro. Acompanhados por 12 amigos e membros da família mais próxima. Burocracias tramadas estas. Com tanto sítio giro na Irlanda para fazer a festa. Diz-me que ela está de esperanças e que veio um fantasma. Espera, a Amanda recuou a uma médium para ouvir o sim do Jack. Se esta médium fosse torcida, podia ter estragado esta festa, porque era só ter acordado para o lado errado e ter dito não, porque ninguém podia confirmar, não é? Jack, estás aí? Queres casar? Não. E diz ela, diz a notícia, quanto à vida sexual do casal, a irlandesa explica que sexo com um espírito é surpreendentemente semelhante à relação sexual com um humano. Mas que humanos é aquela coisa? Toda a gente sabe que há pessoas que sentem fantasmas a tocarem nas mãos, diz ela, no cabelo ou na face. Por isso, isto é o passo seguinte. A única diferença é que, numa relação sexual com um fantasma, o sentimento do toque é mais profundo. Literalmente sentes o ato físico do que o espírito te está a fazer e ele também o sente. Claro que sim. Vou já experimentar. Claro que sim. Tenho muitas dúvidas, mas não vou fazer perguntas agora. Agora, a questão sobre engravidar do fantasma, eu estive a refletir sobre o assunto. Vasco, eu também achava que banheiras nunca iriam voar. Tudo é possível. E na volta nem é preciso mudar fralda a um bebê semi-fantasma, porque se calhar faz cocó etéreo. Chamado cocó etéreo, não é? Tem que ser acompanhado por este gesto que eu estou a fazer com a mão. Magnânimo. É isso. E pronto, era isto que eu tinha a vos dizer. Ainda tinha aqui mais uma história, mas acho que eu vou contar amanhã. Porque acabou de chegar à mesa de trabalho. Tem que ser trabalhada. É boa demais para ser despachada assim desta maneira. Mas espera, a história que falta já estava no título ou não? Não estava. Então não contas guardas para amanhã. Atenção que as imagens do homem na banheira já estão no Facebook da rádio para as pessoas vão ao Facebook da Rádio Comercial ver. É bom. Um rapaz a voar numa banheira, a ir até um café. Vou ao café. Lá vai ele na banheira. Trata-se do vai futuro. com uma onda. Epá, vai. Eu fiquei com vontade de experimentar porque aquilo parece. É tranquilo. Suave e seguro. Achas que não? Mais ou menos. Olha, o João Só está a treinar, como nós dizíamos. Estreámos a música do João Só hoje e ele tem treinado arduamente no ginásio. E é do ginásio que nos manda uma mensagem. Bora, Sr. João Só, vamos embora. Queria agradecer aqui aos meus queridos amigos da equipa da Rádio Comercial por estrearem a minha musiquinha logo de manhã. Estamos aqui a trabalhar com os concertos, hein? Beijinhos. Isto aqui a falar e a treinar, isto aqui é. Cá está, o João Só treinador está a Viste, treinar Marco? muito forte. João Só é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala e treina. É verdade. Traga o equipamento de ginástica de Ponham ginásio. aqui uma passadeira. Montamos aqui um ginásio no Tu estúdio. caminhas e falas. Eu lembro de estar no ginásio e de facto não conseguir às vezes coordenar as duas coisas. Tipo, ou bem que caminho, ou bem que ando na passadeira, ou bem que paro para falar, ou bem que. Desculpa. Que desce escadas. Estou na elíptica, paro para falar, mas não, pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tu dizes elítica esticando o pescoço, não é? Parece um caracol. Faltam 10 minutos para as 10 da manhã. Estamos aqui a debater o facto de hoje se realizar um debate entre os candidatos a Primeiro-Ministro, António Costa e Pedro Passos Coelho. Em algumas rádios. Eu estou triste. Isto vai dar na Renascença, na TSF e na Antena 1. Não é? Sim. Nós, como Rádio Nacional, Rádio Número 1 de Portugal, não se percebe como é que eles não querem debater aqui. Pá, não se É percebe. verdade, com cadeiras tão boas que temos. Debatiam aqui connosco. Vocês não percebem, Que é é sério. Nós estamos aqui. E não precisam de explicar grande coisa. Eu e Pedro Ribeiro já fomos jornalistas a sério. Era muito giro. E a Wanda também já fizeste. Eu A Wanda também já fez comecei nas jornalismo a sério. notícias, é verdade. Comunicação social. Então todos nós quatro tínhamos condições É para verdade. para Então ser não. olhados Sim. com mais E respeito. já moderámos imensos debates cerca de. Sim. Agora não me lembro, A mas. esta sim. hora nos carros vão a caminho das outras rádios e pedem, não, vamos fazer um desvio. Deixa-me partilhar convosco uma memória dos tempos em que eu fiz jornalismo, mas depois saí para fazer este tipo de palhaçada que faço hoje. Era o meu sonho, era ir para a palhaçada e deixar o jornalismo. E já estava com um pé na palhaçada, fazia um programa ao sábado de manhã, aqui nesta rádio, e a seguir começava um programa de debate político. Pois era. Com Rui Pego, Vasco Polivalente, Polivalente, Paulo Portas Paulo também. Portas Sim. E quem é que era a outra pessoa?
Já não me lembro. Vasco Polito Valente, Paulo Portas. E era em direto, era logo a seguir ao meu programa. E Nuno Rogério. E eu já tinha desligado o chip do jornalismo há muito tempo. Já não queria saber de nada disso. Sim. E liga para o estúdio Rui Pego, o moderador do debate, a dizer assim: Marco, estou atrasado. Modera isso. E possivelmente não vou chegar a horas. O que significa que vais ter de começar o debate com Vasco Polito Valente e Paulo Nuno Portas. Rogério e Paulo Portas. E tu sentaste, foi neste estúdio. E eu disse-lhe: não faças isso. Eu nem sei como é que estás vivo para contar isso. Eu teria morrido no momento. O resto da hora do programa eu fiz a suar e a tremer. Eu fiz uma vez uma edição desse programa, chamava-se Desmancha Prazeres. Desmancha Prazeres, exatamente. Eu fiz uma vez uma hora de também ia em pânico, mas foi só fazer uma pergunta a Paulo Portas. Pois. Mas Vasco Polito Valente, eu tinha medo de Vasco Polito Valente, porque ele não era nada meio. Ele não era uma pessoa assim muito simpática. E felizmente o Rui Pego chegou antes da. Não tiveste que fazer uma hora inteira. Mas foi os momentos de maior terror que eu vivi na rádio. Vejam só a curva ascendente deste homem que está aqui à minha esquerda. Já viram no Marco? Quase a moderar debates com essa malta toda. No dia seguinte a falar sobre fezes de roxinol. É verdade. E o mais incrível é preferir as fezes de roxinol. Há fezes agora? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Eletrónica, para a qual é preciso ter um golpe de rins. Eu tinha de falar aqui da grande história atual de estupidez humana. E sim, isto é material do Homem que Mordeu o Cão, porque é de facto uma história bizarra. Mas a coisa inquietante e triste é que nos dias que vão correndo, e a ver por alguns comentários sinistros nas redes sociais feitos por portugueses, eu sou levado a pensar que esta bizarria podia ter acontecido cá. E se calhar, mesmo com o desfecho que a história tem, se calhar há muita gente que ouve esta história e diz: foi bem feito. Bom, o que se passa é que um estudante de 14 anos, no 9º ano, numa escola de Irving, no Texas, genuíno engenhocas, caixa de óculos, ele adora construir coisas e explorar a eletrónica, é um geek em todo o seu esplendor, e o miúdo construiu em casa, do zero, um relógio eletrónico. E decidiu levá-lo no dia seguinte para a escola para o mostrar ao professor de eletrotecnia, todo orgulhoso. Estás a falar de uma criança com que idade? Desculpa lá, 14 anos. Okay. Meteu aquele aparelhómetro na mochila e estava na aula de inglês quando o relógio começou a apitar dentro da mochila dele. Isto chamou a atenção do professor de inglês, que lhe pediu: abre a mochila, se faz favor. Ele abriu e tirou de lá dentro o aparelho. De repente, toda a sala de aula está em pânico. Pessoas a gritar: é uma bomba, é uma bomba! A mochila é apreendida e isolada. O rapaz sempre a explicar: é um relógio que eu fiz em casa, senhores, é um relógio. Foi levado de imediato para o conselho diretivo. A polícia foi chamada. De repente o miúdo está rodeado de polícias a dizer-lhe coisas como: com quem então você queria construir uma bomba, hein? E o miúdo desesperado a dizer: é um relógio eletrónico. E era mesmo um inocente relógio eletrónico. Como a dada altura toda a gente percebeu que era, porque devia ter sido a primeira coisa para onde deviam ter olhado. O problema aqui é que este miúdo do Texas chama-se Ahmed Mohamed e é filho de muçulmanos. E isso falou mais alto do que olhar de facto para o aparelho e perceber que aquilo era um relógio eletrónico. Olha, mas não me engano, assim Barack Obama parabenizou ontem. É verdade, é verdade. Sim. E o Mark Zuckerberg ofereceu-lhe também não sei o quê. Estou a reconhecer o nome, ele diz: well done, Ahmed, continua. Seja como for. É espetacular ver um geek caixa de óculos a ser considerado potencialmente perigoso. Algo com que eu só poderia sonhar quando estava na escola. A mim consideravam um nhonhas. Nhonhas. Meus caros, ontem publiquei no Facebook uma fotografia de um mini frigorífico do Star Wars que vai sair. O frigorífico reproduz na porta o trágico destino da personagem Han Solo no filme O Império Contra-Ataca, em que o terrível gangster flácido Jabba the Hutt encalacra, eu adoro usar este verbo, encalacra a imortal personagem de Harrison Ford em carbonite. É no fim do Império Contra-Ataca. E então vai sair um mini frigorífico que dá para meia dúzia de latas de cerveja com isso na porta, em relevo. E isto deu asa a um comentário de um dos visitantes do meu Facebook, o Frederico Vieira, que me fez rir. Ele disse: mas os rins fazem-me falta! E há de facto esta ideia de que para conseguirmos comprar uma coisa cara que queremos muito ter, temos de vender os rins. Mas felizmente é só uma coisa que se diz. Até esta semana, em que foi desvendado na imprensa mundial o plano genuíno de um senhor chinês chamado Wu, que contactou um traficante de órgãos com o intuito real de lhe vender um dos rins. E porquê? Porque ele queria comprar um iPhone 6S. Bom, eu não sei como é que está o rim hoje em dia, mas sei que foi o Ang, um amigo próximo de Wu, que lhe sugeriu casualmente: então se queres um telemóvel desses, porque é que não vendes um rim?
e num bonito. Eu juntei a palavra bonito e momento. Num bonito momento de afeto, o amigo ofereceu-se também para, caso o valor de um rim não chegasse ao valor total do iPhone 6S, vender também o amigo um dos seus rins. Opa, consegues pôr agora o That's What Friends Are For? Então não consigo. That's what friends are for. Não consigo. Isto é absolutamente comovente. E então, os dois amigos foram falar com um traficante. Foram à lista telefónica, não é? Isso é a parte comovente? Letra T, letra Foram as T. páginas amarelas, não é? Claro, letra T, traficantes de órgãos. Traficantes de órgãos. Telefonista. Compro rins. Que é sobre uns tipos que trabalham no memória. O Michael Keaton, antes de fazer o Beetlejuice, não fez nada. Fez isso. Não fez, não. Fez este filme, Não Night fez. Shift, Não me interessa. passado na Não memória. quer saber. Turno da noite. É uma ótima comédia. Não quer saber. É uma ótima comédia. O momento em que o Michael Keaton entra em cena no Night Shift é Eu não estou a incrível. ouvir. Bom, o que é que foi isto? Nós às vezes. Eu tenho a sensação que nós às vezes cansamos um bocado as pessoas. Onde é que tu vais buscar essa ideia, por amor de Deus? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Milhares de peças de horror para pessoas com o cérebro maior. Adoro esse sotaque, adoro. Vamos a isso. Sim, sim. Esta é uma era de coisas estranhas. A vida de toda a gente está estranha, mas nesta era de distanciamento social eu diria que não há história mais estranha que a de Rob Savage, um homem americano que nos últimos dias andava a queixar-se na sua conta de Twitter de estranhos ruídos no sótão da sua casa. Basicamente, ele, estando sozinho por estes dias em casa, começou a ouvir passos no sótão. E começou a falar disso no Twitter. Começou a fazer posts, tweets sobre isto. E isto arrastou-se por alguns dias até que um dos amigos dele lhe diz: epá, porque é que não vais lá acima ver? Não digo que sejam fantasmas, mas podem ser ratos, por exemplo. Podem ser ratos. Vai lá acima com uma câmara, transmite isso em direto e mostra-nos. E então ele decide fazer um direto para os amigos em que, de telemóvel a filmar tudo em punho, ele sobe ao sótão e o vídeo está tenso, os amigos estão a assistir a tudo e estão expectantes. O Rob sobe a escada para o sótão com uma faca e uma lanterna e, a dada altura, ele começa a admitir que está nervoso e que está a tremer. Os amigos também começam a tremer. Epá, muita tensão no ar, muitos nervos, tudo, cada um na sua casa, em terror a ver aquilo. O Rob sobe a escada e então, daí a pouco, ele e os amigos, cada um na sua casa, estão a ver a inquietante escuridão do sótão. E é então que, para espanto e horror de todos, uma estranha criatura, uma criança-demónio, surge das sombras na direção da câmara de Rob. E toda a gente grita em histeria porque o horror é incomportável. Bom, vamos então explicar o que é que aconteceu. Rewind. Bom, Rob Savage, como muita gente por estes dias, está aborrecido em casa. Certo? E então decidiu ir para o Twitter dizer que estava a ouvir barulhos no sótão. Os tais passos que lhe pareciam humanos no sótão. Depois de criar inquietação e nervos nas pessoas que o seguem, nomeadamente nos amigos próximos, ele decidiu combinar com eles esta exploração do sótão à distância, via internet. E então, com os compinchas a assistir, ele entra no sótão. E atenção, há que dizer que Rob, quando não está de quarentena, realiza filmes de terror de baixo orçamento. E parece que o faz bem. E ele então, o que se passa é que quando ele sobe ao sótão, com grande mestria, ele corta o direto para a imagem da cena final do filme espanhol de terror REC, em que de facto uma criança de ar sinistro surge do meio da escuridão de um sótão e corre em direção à câmara. E ele então conseguiu encaixar essa cena no vídeo. Um susto tão grande, mas tão grande aos amigos, que um deles depois escreveu no Twitter: juro que todo o meu corpo saltou de dentro da minha pele. Adoro esta frase. Uma outra amiga escreveu: gritei tanto que a minha filha e o meu marido agora estão furiosos comigo com o susto que o meu susto lhes pregou. Pá, eu adorei isto. Assim vale a pena estar fechado em casa. Eu não sei se vocês viram. Foi um dominó de sustos. Epá, o filme REC, eu apanhei cada cagaço com aquilo.
É assustador. É um filme espanhol incrível. Eu Depois só os vi americanos trailers. fizeram um remake, mas eu gostei mais do espanhol Play. é melhor. O que ele fez aqui. É sequela, Muito não é? bem. É a sequela. Outra Primeiro coisa que Play, torna depois Mac. muito válida. Outra coisa que torna muito válida, para além de filmes de terror caseiros, torna muito válida a ideia de estar em casa, é esta novidade que foi notícia ontem e que eu prontamente ontem enviei por mensagem ao Vasco, porque eu acho que ele tem de fazer isto, como mestre do puzzle que é. Eu fiquei doido com isto. A lendária marca de jogos de tabuleiro e de puzzles, a Ravensburger. Ravensburger, se quiserem. Acaba de lançar o puzzle pai de todos os puzzles. Eu nunca tinha visto nada assim. Não no que diz respeito à imagem. A imagem é composta por 10 quadros clássicos retirados de filmes Disney, todos juntos uns aos outros, como se fosse a parede de uma galeria de arte. Estão lá a Branca de Neve, a Fantasia, Bambi, Dumbo, Cinderela, Peter Pan, o Livro da Selva, a Pequena Sereia, a Bela e o Monstro e o Rei Leão. Onde este puzzle se diferencia dos habituais é no número de peças. Vasco, quantas peças tinha o maior puzzle que tu fizeste? Quantas peças tinha o maior que tu fizeste? Todos. Foi este último das 999/1000 peças, sim. Claro. Este puzzle tem 40.000 peças. Nossa Senhora. 40.000 peças de puzzle. Imaginem uma caixa que Isso tem é coisa 40 para um mil mês. peças. Um Uma mês? pessoa Tens a de tirar ter uma de licença catar- sem vencimento. Epá, tens, não há hipótese. Uma pessoa a ter de catar entre 40.000 peças para construir uma imagem com vários quadros de filmes Disney. 40.000 peças. O jornal inglês Daily Mirror publicou uma imagem do puzzle visto de cima, com várias pessoas à volta dele. E eu só tenho a dizer uma coisa, Vasco. Se decidires abraçar a tarefa de fazer este mega puzzle, o meu conselho é pedires à junta de freguesia que feche temporariamente a tua rua, porque eu acho que vais precisar do asfalto para fazer o puzzle. Isto não cabe em lado nenhum, é enorme, é do tamanho de Malcatifa. O puzzle tem quase 7 por 2 metros. E tem um Aliás, jogo extra deixa-me só dentro dizer, do jogo maior. além de falar com a junta, tenho que falar com a Carris para desviar o autocarro que passa na minha rua. Claro, o autocarro claro. tem que desviar também. Pá, é uma boa causa. Tu com é uma jeitinho boa chegas causa. a 5. E tem um jogo extra dentro do jogo maior. Dentro do jogo maior que é construir o puzzle, dizem os fabricantes que um desafio extra é descobrir, no meio daquela confusão toda, um Mickey escondido nesta gigantesca extensão de 40.000 peças. Vasco, faz, manda abaixo uma parede, faz o que quiseres, mas faz. E avisa a Entretanto, Bárbara eu sei que que vai foste ver estar o preço do uns tempos puzzle. fora de Foste ver casa. Foi. É isso. Foste ver o Encontrei o preço do puzzle na Amazon. É A que preço é que está? É 428 dólares. É quanto custa na Amazon. Só que, no entanto, a frase-chave diz: este item não é fornecido para Portugal. Portanto, na Amazon não dá para mandar aqui para Portugal. Snobs. É verdade. Imagina o tamanho da caixa. Olha, o Rui Pedro aqui. O Rui Pedro aqui no Facebook diz: fecha a Ponte Vasco da Gama como o ferry. Olha, fica a ideia. É Olha, isso. Porque não? Porque não? Porque não? Vou terminar com o prémio Descoberta mais espetacular e ao mesmo tempo mais inútil de sempre. É mesmo, malta. Reparem no título desta notícia. Estudo mostra que viver no espaço torna o cérebro maior. Bom, os meus olhos, quando li esta notícia, foram atraídos para as palavras torna o cérebro maior. Porque isto interessa-me. Um desabafo agora. Eu sinto que as pessoas acham que eu sou mais inteligente, mais intelectual do que eu sou, só porque falo de filmes e uso óculos, mas às vezes parece que sou E os óculos? parece que sou meio aparvalhado, não é? Parece que sou meio aparvalhado. Parece que sou meio aparvalhado. mas não é o tamanho do portanto, cérebro que conta. Não é? Em princípio. Mas, Elsa, mas eu estava interessado e entro derrompante na notícia e só depois é que percebo que o que torna o cérebro maior é viver no espaço. Ora, batatas, vocês não sei, mas não está nos meus planos ir ao espaço. E digo porquê. Ó Marco, Porque tenho a ideia que aquilo lá em não cima, leves a mal isto lá em que eu cima te tem vou muita dizer. umidade. mas tu podes ser não dou inteligente com e umidade. aparvalhado. Não é? Não quer dizer que Posso, sejas, também mas posso. é possível. Eu vou É compatível, não é? olhar com otimismo para essa informação. Mas pronto, a notícia é espetacular. Começa por ser inútil logo no título. Viver no espaço torna o cérebro maior. Eu adoraria que houvesse um estudo a dizer viver na União de Freguesias Carcavelos Parede torna o cérebro maior, mas não. É viver no espaço. Raios,
Que inconveniência. Mas depois lemos a notícia. A União e de Freguesias Carcavelos Parede faz parte do planeta Terra que está no espaço. Portanto, está bem. Sim. Olha, não tinha pensado nesse prisma, mas por este prisma. Copo meio A cheio. notícia diz que foi feito de facto um estudo com os astronautas que trabalharam na Estação Espacial Internacional e a conclusão a que se chegou é que de facto viver no espaço aumenta o tamanho do cérebro, mas isso não quer dizer que se fique mais inteligente. Na verdade não quer dizer nada. Quer dizer que o cérebro aumenta de uma maneira muito direta, a mioleira aumenta de tamanho, só. E isso até nem sequer pode ser bom, diz o estudo. Pode não ser bom para a saúde do cérebro crescer, porque parece que fica mais apertado cá dentro, não é? Fica mais apertado. Em suma, é claramente a parte errada do corpo para crescer. Se é para crescer alguma coisa e se o crescimento do cérebro não torna a pessoa mais inteligente, que crescesse uma parte do corpo que sirva objetivamente. Não seja para ordinário. Eu não sou ordinário, eu não estou a dizer que parte do corpo é. O que eu vos digo é que as partes do corpo que crescem são todas as erradas. O que é aquilo das orelhas crescerem quando envelhecemos? Epá, que piada cruel do destino é essa? Tanta coisa que podia crescer, É para ouvires melhor. mas não. É para te ouvir melhor. Caso é verdade, as orelhas ficam. É para te ouvir melhor. É gravidade, Ficam é enormes. gravidade. É Marco, gravidade a para puxar por baixo. ti. Vai puxar a orelhinha até ao chão. Sim. O site da Vorten tem à venda o puzzle das 40 mil peças. Pumba, vai buscar. Qual o preço? Pois é que é, custa? São faça tantas peças publicidade. que esse, Custa esse puzzle compra-se a 521 prestações, euros. com tantas peças. Exato, 521 521 euros. É verdade. Deixa lá ver se está Vai disponível. já comprar. Sim, senhor. Acho que não vai Adicionar dar. ao É preciso muito espaço. É mesmo preciso muito espaço para fazer isso, mano. É muito espaço mesmo. E dinheiro Assim, também. muito tempo livre, não é? E dinheiro. Sim. Deixa-me É pensar. bem, Será que vou dar. Será que vou dar 521? Não vou. Mete as notícias. Não é? Já foram. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Traz os montes, I love you. Pessoal, eu ontem passei um dia do caraças com o meu filho. De felicidade suprema e absoluta. Jogámos à bola, jogámos às cartas, desenhámos, caiu-lhe um dente de leite. Eu desenhei-lhe a fada dos dentes. Foi ótimo. E depois, já ele dormia, fui à net, ao Facebook ao fim do dia. E percebi que, sem saber exatamente como, eu era o novo saco de pancada coletivo para uma porção de portugueses. Para vários transmontanos. Trás-os-Montes, lugar que adoro desde sempre, está em fúria comigo. E porquê? Porque o Canal Q repetiu uma entrevista antiquíssima que fiz ao José Cid há uma série de anos, na fundação do canal. E na entrevista, o José Cid manda uma série de bocas alucinantes sobre uma série de assuntos, sobre basicamente tudo. É o que o José Cid faz. É a cena dele. E uma parte das... Cid, being Cid, não é? Ah, claro. E uma parte das bocas alucinantes que ele manda são sobre os transmontanos. Eu não disse nada porque nada tenho a dizer contra os transmontanos, pelo contrário. Mas cometi o pecado capital de me rir das coisas que o José Cid disse. Não apenas sobre essas, mas de todas as que ele disse. Ri-me porque é impossível evitar. É impossível evitar rir-me das coisas que o José Cid diz. E agora tenho um exército de pessoas a ameaçar-me. Sou o novo ódio do Facebook. E na verdade eu não fiz nada para isso. Ou seja, ontem, depois de um dia absolutamente espetacular com o meu filho, encontrei precisamente o oposto no Facebook. Encontrei ódio irracional contra mim, ódio profundo e furioso. Houve uma altura do dia de ontem em que eu tenho a sensação de que se tivesse tido o infortúnio de me cruzar com uma destas pessoas, é provável que ela me tivesse batido várias vezes na cabeça com uma pedra de calçada. E eu tenho de dizer o seguinte: sim, eu rimo com as coisas que o José Cid disse. Porque é impossível uma pessoa não rir dos raciocínios loucos de José Cid. Eu não sei se ele os leva a sério, mas não me parece. Eu sei que eu não levo e que em nenhuma altura na minha cabeça, naquela entrevista ou em qualquer outra altura
dos meus 45 quase anos de existência sobre o planeta Terra, surgiu a mais pequena imagem negativa sobre as pessoas de Trás-os-Montes. Eu não tenho nada a dizer contra as pessoas de Trás-os-Montes, a não ser, eu só tenho a dizer que sempre me receberam bem e que têm um ar infinitamente mais saudável do que eu, devido aos bons ares. Quanto à imagem do José Cid que as pessoas de Trás-os-Montes são desdentadas, porra! Eu sou desdentado e sou de Lisboa! Estou a tratar disso agora do dentista. Eu não me lembro de ter visto nenhuma pessoa com falta de dentes em nenhuma das viagens que eu fiz a Trás-os-Montes. O que talvez me tenha feito rir ainda mais daquela espécie de caricatura feita pelo José Cid. Deixem-me sublinhar este ponto que me parece interessante sublinhar. O José Cid é uma pessoa, eu sou outra pessoa e não podemos ser mais diferentes numa série de assuntos. Por exemplo, o José Cid gosta de touradas e eu sou contra touradas. Mas é sempre uma experiência falar com o José Cid porque ele diz coisas delirantes. Deve ser o lado punk rock que ele tem, se quiserem. E eu agora estou a levar traulitada das pessoas de Trás-os-Montes, gostando eu das pessoas de Trás-os-Montes. E às vezes parece que não adianta explicar. Eu ontem tentei e levei mais. Isto é a era do Facebook, das redes sociais, da fúria pronta a comer. E por isso eu estou a ser atacado à bruta, como se tivesse sido eu a dizer aquelas coisas. É uma espécie de um linchamento. E acontecem coisas fenomenais. Uma senhora transmontana que tem uma fotografia de perfil de Facebook em que aparenta ser sorridente e ponderada e pacata. Ela deixou-me uma ameaça, a de que talvez da próxima vez que eu vá atrás dos montes vá ter uma recepção especial. Eu acho isto incrível! Chegámos a isto, de repente querem-me bater, não porque eu tenha dito o que quer que seja, mas porque enquanto o José Cid, numa entrevista que tem para aí 6 anos, disse uma série de loucuras sobre os mais diversos temas, eu, apresentador de um programa de humor, ri-me parvamente. É o suficiente para passar a temer pela minha integridade física da próxima vez que for atrás dos montes, terra onde me parece evidente que será algumas pessoas que me querem receber à paulada. O que é uma tristeza porque não faz sentido. Eu não tenho nada a apontar atrás dos montes ou às pessoas atrás dos montes. A única coisa que eu tenho a dizer é que é uma zona do país magnífica onde sempre fui recebido da maneira mais hospitaleira. É um daqueles sítios onde um tipo pondera viver lá na Reforma. Mas eu agora temo que se for lá passar a Reforma, daqui a uns anos eles me batam. E se eu já sou péssimo a andar à pancada aos 45 anos, quando eu estiver nos meus anos de reforma, empurram-me e eu faleço. Dizer o que quer que seja, às vezes parece que não adianta nada, porque muitas pessoas já disseram o seu verdito. O meu Facebook ontem à noite foi mais do que um palco de apedrejamento, foi assim uma espécie de um auto de fé. Eu fui amarrado a um tronco virtual e deitaram-me fogo. Eu adorava que as pessoas se mobilizassem da mesma maneira para fazer o bem por alguém, mas infelizmente nada bate a capacidade de mobilização das pessoas para agredirem alguém. Alguém que só se riu de frases delirantes proferidas por José Cid, nada mais. Eu já tinha visto este tipo de violência coletiva em turba a acontecer com outras pessoas, mas é a primeira vez que eu sinto na pele a violência coletiva baseada em muito pouco. Eu creio que as pessoas estavam à espera que eu tivesse ido à cara do José Cid ou que lhe tivesse dado uma reprimenda por insultar as pessoas de trás dos montes. Mas para isso era preciso que eu tivesse levado a sério o que ele está a dizer. Mas como é que se pode levar a sério a ideia de que é preciso construir uma espécie de muralha da China em trás dos montes? Eu levei tanto a sério como todas as outras coisas absolutamente delirantes que ele disse nessa entrevista sobre os mais variados assuntos. E agora quero falar para as pessoas de trás dos montes. Pessoal, não é por causa disto que eu vou evitar ou vou deixar de ir aí. Eu gosto demasiado desse lugar e eu sempre fui bem recebido demais para cortar relações com Trás-os-Montes. Trás-os-Montes quer cortar relações comigo por causa disto. Eu tenho imensa pena, mas eu vou aí na mesma. Há zonas do país onde querem que eu salte com vara e agora há uma zona do país onde querem que eu leve com vara. Caros amigos, eu não me importo de ser odiado por várias razões, mas não por esta. Toda a gente sabe o que eu penso, por exemplo, sobre a tourada. E à conta disso já fui insultado e já fui ameaçado. Houve um aficionado que me disse uma vez que pretendia cortar as cabeças das pessoas da minha família e pô-las na parede. O que eu achei horrível, mas ao mesmo tempo tenho de admitir com um certo sentido original de decoração. Mas, lá está, aí quando se toma uma posição sobre um assunto, faz sentido ser odiado de certa forma. Se quiserem, nesse caso particular, eu estava a pedi-las e não tenho qualquer problema com isso. É uma opinião minha que entra em colisão com a de muita gente. Mas, lá está, neste caso específico da entrevista, eu ri-me dos devaneios de uma pessoa que gosta de dizer devaneios. Eu não tenho nada a dizer de mal sobre as pessoas de trás dos montes. Nada, sempre receberam bem, têm uma terra linda, nada. E agora, ei-las em fúria, uma delas mete o meu filho ao barulho na sua ira. O que é que se passou? Ser crucificado porque me ri de uma loucura dita pelo José Cid é o mesmo que ser crucificado por me rir de que um extraterrestre do planeta Gerloink disse sobre os habitantes do planeta Bznerg.
Não é material feito para ser levado a sério. É óbvio que as pessoas de Trás-os-Montes não são feias nem desdentadas. Eu sou feio e desdentado. As pessoas de Trás-os-Montes não são. Pelo menos algumas serão. Também não vou dizer que são todas bonitas. Não, em nenhuma zona do país. Zona do país as pessoas são inteiramente bonitas. Mas nenhuma região do país merece que se construa uma muralha à sua volta. Por isso, para terminar, desculpem, pessoal de Trás-os-Montes, se vos pareceu insensível da minha parte rir-me das loucuras do José Cid. Eu sei que podia estar aqui uma hora a dizer que isto não faz sentido e que adoro, porque adoro a região de Trás-os-Montes. E sei também que, para algumas pessoas, nada que eu diga se calhar valerá o que quer que seja, pelo menos até aparecer outro alvo a bater no Facebook. E por isso eu quero terminar dizendo: Bruno, diz qualquer coisa ofensiva sobre outra região qualquer do país. Não contes comigo para isto, meu menino. Vais ao fundo sozinho. E é isto que eu tenho para dizer. Adoro Trás-os-Montes. Pá, péssima desculpa por adorar, mas adoro. Pá, se era mais fácil se eu dissesse aqui que eu odeio, mas não, eu adoro Trás-os-Montes. Nunca me falaste de Trás-os-Montes ao longo da nossa amizade, Marco. Não calhou! Nunca! Não calhou! Falaste de Benfica! Falaste Benfica é a minha terra. Nunca falaste de Trás-os-Montes, Marco! És falso, pá! O homem que mordeu o cão. Pedro, tudo preparado? Epá, isto eu não sei como é que isto vai ser. Tudo preparado, Pedro? Vamos só recordar que Nuno Marco afirmou aqui quando chegou. Eram 8h09. Entrou no estúdio, não foi? Sim. A dizer isso. Quer dizer, pessoal, tenho o melhor título de sempre do Homem que Mordeu o Cão. Vamos lá ver se consegues descalçar esta bota. Vamos a isso. Título deste episódio: Ponham-me um útero, quero dar à luz um camarão. Vasco Palmeirinho, nosso provedor de títulos do Homem que Mordeu o Cão, de 0 a 10. Ele vai ter que admitir que isto é um grande título. 0 a 10. Ele vai ter que admitir que isto é um grande título. Primeiro, acha que está à altura da fasquia que foi colocada por Nuno Marco de melhor título de sempre? Usando uma expressão que o meu avô usava muito. Não. Pá, que É uma bom. grande expressão. Mas não deixa uma pessoa curiosa. Sim. Bom, eu sou fã de Sir David Attenborough sei, e dos seus programas da BBC sobre a natureza. O homem é um gênio absoluto na sua área e é uma daquelas figuras míticas da televisão para quem eu olho quase como um tio. Parece alguém da família. O David Attenborough é o nosso tio inglês. É o teu David, hein? O que? É o teu David? É o teu David. E ele faz parte das nossas vidas. E eu acho que a estima que eu tenho pelo reino animal vem em grande parte dos documentários do David Attenborough. E agora, em Inglaterra, está a passar a série dele, Blue Planet 2. Não confundir com o Planet Earth. Isto é outra série. Blue Planet. E uma das histórias de animais que ele contou no último programa, que passou no domingo, está a emocionar a Inglaterra. As pessoas ficaram seriamente comovidas com uma incrível história de amor entre dois animais e está tudo a falar sobre isso na internet. E o que é fenomenal é que animais são os protagonistas desta impressionante história de amor. Impressionante e claustrofóbica história de amor. A história que está a emocionar tanta gente em Inglaterra e que já levou a que pessoas estejam a pedir que alguém adapte isto ao cinema é a história de amor entre dois camarões nas profundezas do mar. Não são duas Nigérias nem duas Libérias. Não. Dois camarões. Epá, alguém que faça justiça a isto. São referências a países. Foi ótimo. Por amor de Deus, foi ótimo. por amor de Deus. Sim. Bom, o que é que se passou? Passou-se que por acidente. Mereces meia palma. Sim. Como é que se. É talvez É tipo. assim. Por acidente, estes dois camarões foram atirados ainda enquanto larvas para dentro de uma esponja marinha da espécie flor de Vênus, que é uma esponja que lembra aquelas plantas carnívoras que abrem e fecham. Sabem que tem assim forma uma espécie de uma jaula. Os camarões foram lá parar sem foram lá parar, ainda larvas. E basicamente a esponja aprisionou os camarões lá dentro e sem conhecerem nada mais do mundo. É que ainda larvas também parece uma expressão. Ainda larvas! Põe-te a jeito que ainda larvas. Exato. Tem que ser dito sempre claro, assim, um pintas. Sim, um pintas. A esponja aprisionou os camarões e, sem conhecerem nada mais do mundo, os camarões cresceram dentro da esponja e cresceram até um tamanho em que já não conseguiam sair do lado de dentro. E com isto safaram-se ao longo dos tempos a predadores e hão de continuar a safar-se porque os predadores dos camarões não conseguem alcançar os camarões ali dentro. O que aconteceu? Aconteceu que os dois camarões que nunca viram o mundo e cresceram no interior da esponja até um tamanho que lhes era impossível escapar lá de dentro, acasalaram.
na verdade não tinham muito mais que fazer ali dentro, não é? Claro. Para eles o mundo era o outro camarão. Foram crescendo dentro da esponja, da altura. Desculpa. Peço imensa desculpa. Não havia Netflix, não havia nada, olha. Claro. O amor entre os camarões. E isto lembra-me uma canção de Júlio Iglesias. Lembra-se que o Júlio Iglesias tinha uma canção em português nos anos 80? Pois era. Coração apaixonado, Sim. Camarão apaixonado. Não vais por aí, não. Bom, o amor entre os camarões originou ovos. Dos ovos saíram as crias, não é? De camarão. Crias E essas surpreendentemente são lagostins. Pá, quando. não. Quando tiveram idade para isso, conseguiram sair da esponja, ainda com um tamanho possível de passar por entre os espaços esconsos daquela prisão. Portanto, as crias foram à vida delas, deixando o casal de camarões adultos fechado a ver os filhos ter uma vida que eles nunca puderam ter. Isto é incrível. E as pessoas ficaram esmagadas por isto. E eu próprio, que ainda não vi o episódio, li só a notícia e eu próprio fiquei esmagado. E o único possível desfecho que me anima, e isto não aparece no Blue Planet, é imaginar o casal de camarões a ver os filhos a desaparecer no horizonte submarino. E vem um peixe enorme e engole os filhos. E os camarões dentro da esponja dizem: porra, pensando melhor, estamos bem aqui. Portanto, Marco, vamos fazer mais, querida. Vamos fazer mais. Estávamos aqui quase a chorar e de repente tu mandas uma pedra em cima da história. Sim, para eu próprio conseguir lidar com esta tragédia. Mas a grande e bombástica notícia do dia vem da América. O presidente da Sociedade Americana para a Medicina Reprodutiva afirma: com os transplantes de útero, os homens poderão começar a ficar grávidos já amanhã. Amanhã não posso. Amanhã não dá jeito nenhum. Amanhã não posso, tenho coisas marcadas. O mais incrível é que o cronista americano Dave Barry escreveu sobre isso. E repare, isto é o vosso brilhantismo, porque o Dave Barry é um gênio. E vocês também. Porque o Dave Barry comentou sobre isto. Amanhã não posso, tenho coisas marcadas. Não posso, já viste. Mas de acordo com o Dr. Richard Paulson, há espaço mais do que suficiente dentro de um homem, sobretudo em mim, infelizmente para há muito espaço instalar cá dentro um útero. Diz ele, os homens e as mulheres têm os mesmos vasos sanguíneos, por isso é de avançar. Eu não tenho Portanto, no futuro vai ser à vez. Eu dentro de mim a ideia pretende facilitar a vida a mulheres transgénero, de modo a que possam tornar-se mães naturais, o que é um objetivo bonito de alcançar, mas não se põe de parte a possibilidade de que qualquer homem que queira ser simpático para com a sua mulher possa dizer: o próximo carrego eu, querida. Eu acho interessante. Quem diria que aquele filme em que o Arnold Schwarzenegger fica grávida era afinal uma das grandes obras visionárias do século XX. O filme Júnior, é verdade. Eu tenho 46 anos, possivelmente já estou velho demais para que me ponham um útero cá dentro. Mas se fosse mais novo, eu oferecia-me à medicina para carregar uma criança. Eu estava a contribuir para o avanço da ciência e a conseguir passar à frente nas filas de supermercado. Win-win! Situação win-win. Bom, para terminar, quero juntar ao grande tema da manhã, expressões incríveis, aquilo que um colega meu de escola, e não me lembro do nome dele, dizia para ameaçar colegas. Ele disse-me isto para efeitos de bullying, mas eu lembro-me de adorar a frase. Eu acho que foi uma vez em que eu adorei ser alvo de bullying e ri-me com gosto, arriscando-me a que ele me fizesse de facto aquilo que me ameaçava. Ele basicamente dizia isto: levas uma escarreta no meio dos olhos e depois vais dizer à tua mãe que está no voeiro. E eu sempre adorei esta frase, porque eu sou um tipo bastante visual e por isso imaginei de facto isso acontecer. Chegar a casa tipo: mãe, está um grande voeiro, não se vê nada. E a mãe: não, filho, eu penso que tens muco sobre a vista. Agora há muitos miúdos que vão querer experimentar, de certeza. Não façam isso. É legal. Ai, que maravilha. O Rui Gonçalves diz: quando alguém não percebe nada. O que foi isso? É o início da música. Pensei que estava um telemóvel. Quando alguém não lhe mate sobre a porta e começou a ouvir Beyoncé. Quando alguém não percebe nada do que está a falar. Sim. Estás a ler o quê? Vai-te, mas é matricular, homem. O Marco disse que vai demolir mitos. Título deste episódio: demolamos mitos, mas não nos esbardalhemos numa cadeira de massagens. Siga! Olha, há que dizer que ficámos muito tristes hoje, Marco, porque fomos ao Primeirama à procura das conjugações do verbo demolir. E peca por escasso. Peca por escasso. Porque, por exemplo, acho que não existe o presente indicativo. É muito a primeira pessoa do singular do presente indicativo do verbo demolir não existe. Aparece um tracinho. Se eu estiver a demolir uma coisa, como é que eu digo? Se alguém me disser: o que é que estás a fazer? Eu estou a demolir. Eu estou a demolir, claro. Não podes dizer eu demol. Ias dizer de molho. Bom, notícia de última hora.
foi a nossa produtora Inês que me mandou há pouco. Eu gosto muito de pessoas, sobretudo criminosos, que dão saltos maiores que as pernas, que ambicionam e levam a cabo sem pensarem numa coisa elementar, que é não estão preparados para aquilo que vão fazer. E isto que aconteceu é, na verdade, muito curto e muito rápido de contar. Em Madrid, 2 ladrões decidiram assaltar casas usando o famoso método Homem-Aranha, ou seja, escalaram um edifício para entrar em apartamentos e roubar. Foram até ao 5º andar, caíram. Obrigado e bom dia. Mas atenção, incrível ainda assim ter chegado ao 5º andar. E como é que ficaram? Ficaram mal. Ficaram mal, obviamente. Pá, diz-me, por favor. Mas estão vivos. Estão vivos? Estão vivos. Espera, caíram do 5º andar, estão vivos? Sim. Sim. Mas não estão muito bem. Não estão muito bem, não. Sabes quando disseste o método do Homem-Aranha, pensei que eles, enquanto trepavam o prédio, disparavam coisas pelo pulso e faziam. Sim. Mas repara, eu tinha-me esbardalhado logo no resto do chão. Ainda nem sequer tinha tocado no prédio e já estava aqui. Não só tinhas esbardalhado no resto do chão, como tinhas ficado pior do que os tipos que caíram do 5º andar. Sim. Mas tu não és ladrão, repara. Sem dúvida. Bom, gostava de saber a vossa opinião sobre cadeiras de massagem. Eu gosto. Eu até gosto daquelas de pões €1 e aquilo começa a mexer à porta do cinema. O quê? Sim, há umas assim. Eu ando muito fora do cinema. Ali em Alfragida. Pões uma moeda numa cadeira, aquilo treme. Uma moeda de €1. E estás ali. Sentas-te. Sim. E se estiveres sentado e não colocares a moeda, a cadeira reclama. Parece aquelas camas dos motéis É um bocado, é. Mas nas estradas nos Estados Unidos. Não há sítio mais relaxante do que o lobby de um cinema num centro comercial. Mas aquilo está visto a toda a gente. Tá. Sim. Espera aí, tu metes a moeda e ficas a tremer à frente de toda a gente. Isso para mim não é problema. Sim. Bom, eu não me apanham nisso. Olha, gosto de cadeiras de massagens no cabeleireiro. Adoro. Isso é bom. Obrigado. Há umas que mexem assim na barriga das pernas. Gadum. É ótimo. É que barriga das pernas, costas e depois estão ali a massajar ali a parte. Mexam-me na cabeça, raios! Bom, já estou mais composto, mas tudo que me massage as costas para mim é um plus. Embora haja cadeiras de massagem e cadeiras de massagem. Eu lembro-me que uma tia minha comprou uma cadeira que ela achava incrível, mas que eu me lembro de usar e lembro-me de me sentir violentado pela cadeira. Era muito agressiva. Não sei se aquilo estava desafinado, não sei se estava mal regulado, mas aquilo tremia e dava solavancos demais. E apesar de eu estar a manter a compostura, eu lembro-me que quando falava, estando lá sentado com aquilo ligado, a minha voz saía um bocado assim: isto não será um bocadinho forte demais? Estou a ficar um bocadinho nauseado. Precisas de um câmara Pereira. Os discos deles foram todos gravados em cadeiras de massagem. Bom, mas também já usei cadeiras de massagem que me deixaram muito feliz. E nunca ouviste nos discos deles, ouve-se lá por baixo. Bom, é o seu fado. A cadeira de massagens que está no centro desta história real, a segunda que trago hoje, passou a ser a segunda a partir do momento em que chegou a história dos bandidos que caíram do prédio. Mas esta história é sobre uma cadeira que claramente deixa uma pessoa feliz. Tão feliz que a pessoa adormece. Foi o que aconteceu na China a este senhor, que foi a uma loja de eletrónica num centro comercial onde havia uma cadeira de massagens topo de gama. O homem, que é conhecido apenas pelo nome que tem no Twitter e que é um nome péssimo de dizer na rádio em Portugal, mas se vocês insistirem muito eu digo. Diz. Mas é péssimo, o nickname dele é péssimo no Twitter. Diz lá. Mas é péssimo em inglês ou em português? Eu nem sei se isto é em inglês ou é português. Diz, rápido, vai. Ele chama-se Asfodelos. Pronto, está feito. E depois? O que é que o Ash fez? Ash é o primeiro nome? Não, é tudo uma palavra só. Pensei que fosse primeiro nome e apelido. Não. Bom, o homem. Meu Deus, isto é muito infantil. O quê? Este vai, programa? O homem sentou-se. Estou a chorar. O homem sentou-se. Quem é que sentou? O senhor. Assim não acabamos isto. Pois não. Já são 5 para as 9, vá lá. Ser profissional, Nuno, vá lá. Ele sentou-se na cadeira de massagens, ok? E aquilo soube-lhe tão bem que adormeceu. Mas adormeceu profundamente, até que acorda horas depois e o ambiente.
Estavas a ir bem, pá. O ambiente está diferente no shopping, ok? Está tudo muito escuro e silencioso. E portanto aconteceu exatamente isso. O shopping fechou e o homem ficou fechado lá dentro na cadeira de massagens a dormir. A sério? Epá, incrível, sim. E foi precisamente o Twitter que o salvou, porque de repente ele começa a mostrar imagens de um shopping mergulhado na escuridão e a mostrar também imagens de portas trancadas e também daquelas cortinas de ferro de segurança corridas. Mas ele não tinha escapatória possível. Ele trancado no shopping. Já percebi. Estava trancado no shopping, depois de adormecer, todo consolado, numa cadeira de massagens. Eu consigo imaginar-me na mesma situação, desesperado para sair. A única solução que arranjou, para além de vários tweets que entretanto se tornaram virais, foi acionar um dos alarmes da loja em que estava. Então vieram 10 polícias, aos quais ele teve de explicar e teve de provar que não era um bandido. O gerente da loja também apareceu, desfez-se em desculpas. O homem não faz ideia como é que ninguém viu que havia um tipo a dormir na cadeira de massagens e a loja foi fechada com ele lá dentro. E por sua vez o senhor que adormeceu na cadeira também pediu desculpa ao gerente da loja pelo transtorno de ter adormecido na cadeira. Mas é que anda muito cansado. Só lembro uma canção do Chicago agora. Anda muito cansado. Cellophane, Mr. Cellophane. Ninguém reparou no homem. Ninguém. Lá estava ali. Ninguém. Bom, epá, essas coisas acontecem quando a pessoa está cansada. No meu caso não é preciso uma cadeira de massagens. Olha, Marco, imagina que era cozinha, eu sento-me lá e... Tu não aproveitavas e ficavas a dormir lá o resto da noite? Ficava, claro que sim. Ficava, sim, esperava até de manhã. Claro. De manhã abriam aquilo. Claro. Nos comentários aos tweets do homem que ficou fechado no shopping, houve várias pessoas a manifestar inveja. Pelos vistos, não sou só eu que tenho este fetiche de passar a madrugada inteira em grandes superfícies comerciais. A vontade que me foi feita quando passámos uma noite no IKEA, mas o meu próximo passo é passar uma noite num shopping. Eu quero passar uma noite num shopping, não, ok? Tu estás a ouvir isto? Não, tá, ele vai, eu não. É assim num colombo da vida. Este homem já não me leva para outros sítios. Num colombo da vida. Numa montra. E não é só isso, como com a reparem bem o meu projeto. Eu tenho um projeto. Agora estava a pensar, é que não fomos só nós, a equipa das manhãs, que fomos contigo. A Rita Barragão está aqui. Sim. É toda a equipa do digital foi. É verdade, Ninguém dormiu. O meu próximo. Mas eu não consigo controlar os meus sonhos, meus amigos. Controla, cala-te, não digas. O meu sonho é passar uma noite num shopping muito grande. E não é só isso, como ainda, com a loja totalmente deserta e na escuridão. Sim. Ok? Isto é um projeto que eu tenho. Pôr a tocar na aparelhagem do shopping o África dos Total. O ar do Vasco. É considerada uma das melhores canções para ouvir num shopping deserto. Tudo bem. Okay? Ah, é? É. Há artigos sobre isso e tudo. Ah, é? Não me julguem, não me julguem. Eu sei que Já vocês... fizeram artigos sobre músicas para se ouvir num shopping sem pessoas? Sim. Ah, boa. Até há vídeos sobre isso no YouTube. O África a tocar no PA de um shopping é assim uma coisa meio fantasmagórica. Ok. Portanto, eu sei que vocês não querem mais nenhuma noite numa grande superfície comercial, mas eu ainda não fechei este assunto na minha vida. Mas podes ir sozinho. Claro. Posso, mas é preciso alguém a filmar. Rita, vamos a isso. Vão os dois. Ora bem, eu tinha aqui demolição de mitos, mas já são quase 10 porque chorámos a rir. À Vá. conta do nome do senhor que viu na cadeira Vá, de um massagens. minutinho. Vá lá, Vai, um minutinho, vá. Ainda por cima falámos sobre a demolição de mitos e tudo. Vai. É porque eu gosto desta rubrica seja didática e, portanto, juntei uma lista de erros de cultura geral que toda a humanidade comete e que já estão tão inculcados nas pessoas que é difícil corrigi-los. Isto veio no jornal inglês Independent e está muito choque e horror. Por exemplo, bolinhos chineses da sorte. Sabem do que é que eu falo? Os Fortune Cookies. Aquele Tem o biscoito papelinho estalista lá tem dentro. papelinho lá dentro, Sim. os bolinhos chineses da sorte. Tenho notícia para vocês. Não são nem nunca foram chineses. Obrigado e bom dia. Foram os japoneses que levaram aquilo para a América e hoje em dia aquilo é mais americano do que oriental. Consta que na China nem sequer se encontra daquilo à venda. Por isso, se forem à China, poupem a humilhação de pedir os biscoitos da sorte, porque eles não têm disso. Próximo erro. Combinado. O Buda não era obeso. Isto Não. é incrível, não era. Não! Tantas e tantas lojas de souvenirs e lojas chinesas que teriam de mandar para trás toneladas e toneladas de Budas gordos. O que se passou foi que, a dada altura da história, alguém fez confusão. Reparem, bastou alguém fazer confusão e chamou aquela pessoa roliça e sorridente Buda, quando na verdade aquela personagem se chama Budai. É um herói popular chinês do século X, mas não tem nada a ver com o Buda. Não tem nada a ver com o Buda, é o Budai. Só tem a ver na maneira próxima como são os dois nomes. Um é Buda ou até Budai. Tu dizes muito bem Buda. Alguém achou que o Budai era o Buda e começou a vendê-lo como Buda. E pronto, o Budai passou a ser Buda. Mas a verdade é que o Buda, o genuíno Buda, mal comia. E portanto seria esbelto e não particularmente sorridente e galhofeiro como o Budai, que lhe roubou a identidade e existe há centenas de anos em casas de todo o mundo a fazer-se passar pelo Buda. Isto é incrível. Tenho mais. Os vikings não usavam capacetes com cornos. Eu sei que é duro, mas temos de ser fortes. O que é duro? Os cornos. Isto deita por terra o rigor histórico de séries como Vicky e o Viking. Quanto à série Os Vikings, eu nunca vi, não sei se houve investimento em cornos nessa série. Pronto. Investimento mas em parece, cornos, tu disseste. parece que sim. Estou a imaginar. Plano de produção. Cornos. Itens. Marco, vamos às sugestões FNAC. Deixa-me só dizer que parece que a culpa dos vikings serem retratados com capacetes com cornos é da lendária ópera de Wagner, O Anel dos Nibelungos, que foi aí que começou. Eu tinha mais uma, deixa-me só dizer mais uma. Vai.
Aliás, tenho duas, é rápido. Pensem duas vezes antes de dizer aquela parvoíce de que a grande muralha da China se vê do espaço, porque todos os astronautas que lá foram acima dizem que não se vê. Não há nenhuma coisa feita pelo homem que se veja do espaço. Apenas luzes na parte da Terra em que é de noite. Mais depressa uma pessoa vê do espaço, ou veria do espaço, sabem quem? Napoleão Bonaparte. E porquê? Porque, contrariando aquilo que a cultura popular anda a dizer há tanto tempo, Napoleão não era baixinho. E isto faz de Napoleão o Vasco Palmeirim da sua era. Ou Vasco Palmeirim, o Napoleão da atualidade. Napoleão tinha 1,70m, eu tenho 1,74m, sou ligeiramente mais alto do que ele. Diz Vasco. Estou a pensar se aquilo que eu vou dizer é um elogio ou não. Olha, então pensa durante as sugestões FNAC, pode ser? O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: olha que estabelecimento noturno tão interessante e moderno, mas cuidado com as bolas. Bom, eis o tipo de história que me podia acontecer, dados os níveis alarmantes de distração que me caracterizam. Uma rapariga americana, Kyra Brownie, ela contou no TikTok os bizarros acontecimentos de uma noite de farra com amigas numa recente viagem a Berlim. Ela e as amigas estavam assim um bocado à toa, sabiam que queriam ir tomar um copo, talvez dançar um bocadinho, mas era basicamente isso, não mais do que isso. Então passearam pela cidade até encontrarem um sítio que lhes pareceu giro e que lhes parecia ser o sítio onde uns outros amigos já lá estavam, já tinham chegado antes. E as pessoas na fila para entrar tinham um sentido de moda algo peculiar, mas elas pensaram: sim senhor, isto é moda, isto é modernidade, isto é Berlim, não é? Isto é muito à frente ao nível fashion. E ficaram na fila. E quando chegam à frente, o porteiro diz-lhes: ok, vocês podem entrar, mas não dá para usarem calças de ganga. E elas acharam aquilo estranho. Há sítios com algum rigor no que toca a indumentárias para entrar, não é? Eu lembro-me de me vedarem a entrada em sítios quando eu era mais novo por estar de ténis ou sapatilhas. Já sabem que eu não quero ferir suscetibilidades da malta que não diz ténis. Isso foi toda a nossa adolescência. Sim. E infelizmente está de ténis, não vai poder entrar. Assim é muito triste, não é? Hoje em dia toda a gente é ténis. E eu pensava, mas estes ténis até custaram dinheiro. Sim, mas está de sapatilhas não pode entrar. Não pode entrar. Mas pronto, calças de ganga acho que nunca foram problema, não é? Não sei. Mas há sítios assim, mais de cerimónia, não é? Não podes ir de calças de ganga. Ok. Mas não me digas que. Atenção, houve um sítio que me vedou a entrada quando eu tinha para aí 20 e poucos anos porque eu não era gente bonita. Mas isso. Aos olhos de alguns sítios. Atenção a este, mas isso. Era o coração de alguém. Mas aos olhos de alguns sítios, e apesar de eu ser o mesmo tipo com a mesma fronha, eu só passei gente bonita depois de ser conhecido. O que prova duas coisas: que a humanidade é uma parva e também. Isto prova porque é que às vezes ficar em casa a ver filmes é o meu programa favorito. Entendo bem. Eu ainda estou magoado. Marco, mas voltemos então à história. Sim. Portanto, o porteiro da Disco Night diz às meninas: calças de ganga aqui não. Diz-me que era a famosa festa da bombazina. Talvez por ser. Exato. A festa da bombazina. É outra palavra que mas ninguém usa. Bombazina. Bombazina é incrível, pá. Imagina, tipicamente alemão, da Bombazinen Fest. Bombazinen. Bom, mas o porteiro, talvez por elas serem estrangeiras e turistas e não terem mau ar, apesar de tudo, deixou-as entrar. E no bengaleiro aconteceu uma coisa extraordinária, contada por Kyra. Geralmente num bengaleiro deixam-se casacos. Bengalas, apesar do nome, talvez menos, por estes dias. Mas já se alterava o nome dos bengaleiros, não é? Por acaso nunca tinha pensado nisso, não é? Não há bengalas para deixar lá. Estão sem casacos. As pessoas que usam bengala precisam da bengala, não vão deixá-la lá. Isso é muito bem pensado. Sim, porque. Há quanto tempo ninguém deixa uma bengala num bengaleiro? Porque realmente, se eu uso uma bengala, eu tenho que andar com a bengala, eu não posso chegar, eu já. Até aqui já não sou mais um deficiente. O velhinho que deixa a bengala no bengaleiro dá um passo e cai. Mas pronto, dizem elas que a senhora do bengaleiro, para além de lhes ficar com os casacos, disse-lhes o seguinte: as calças vão ter de ficar aqui. Oi? Também. Espera aí. E o mais espetacular é que, de novo, Kyra e as amigas pensaram: super moderno. Isto é super moderno. Isto na América não há. Isto é mais avançado do que na América. Este país está super à frente. Isto é de certeza para se poder dançar melhor, não é? De maneira mais livre. Então aquelas pobres criaturas despem as calças de ganga. Sim. E deixam as calças de ganga no bengaleiro. Eu não percebi. A proibição não era o tipo da calça. Era a calça em si. Era a calça em si. Parece que era a calça em si. E elas a achar tudo normal. Claro. E então lá vão elas em cuecas para a pista de dança, não é? Nesse ponto elas ainda estão a achar que é normal. Até porque achavam elas,
parte dos amigos dela já tinham entrado e já estavam lá dentro. Do Cuecas tinham falado com eles e era ali. Sabes que os fãs da série Academia de Polícia, nesta altura, estão a achar que foram para o famoso bar. É verdade. Bom, elas entram e olham em redor e comentam umas com as outras. Ei, já viram a vida noturna aqui? A moda noturna, super inspirada em BDSM. BDSM, para quem não sabe, e talvez parte dos nossos ouvintes que são pessoas decentes e bem postas na vida, e com as suas vidas e com os seus trabalhos e das 9 às 5 e depois é chegar a casa, comer e dormir. Talvez não estejam a par destas modernidades, não é? BDSM significa bondage e sadomaso. Não vale a pena entrar em detalhes porque há famílias a ouvir. Vamos só dizer que esta moda é muito à base de cabedais, não é? E vinil justo, e umas botas e umas chibatinhas. Mas olha que BDSM dava uma grande versão do YMCA. Just saying, continua. Sim, mas notem, este grupo de americanas, elas queriam dançar e simplesmente acharam: epá, uau, a moda aqui para sair à noite está super avançada, Onde elas começaram a desconfiar: espera aí, isto se calhar não é o Lux. Elas não disseram esta frase, estou só a adaptá-la para Portugal, ok? Onde elas começaram a desconfiar foi quando no recinto da discoteca, e sem que ninguém estivesse a achar estranho, elas viram um casal a levar a cabo a ação marota. De 0 a 10. E foi então 10. E foi então que fez-se luz finalmente. E perceberam duas coisas. Uma, os amigos dela estavam noutra discoteca. Que não naquela. E a outra, a tabuleta à porta do clube, onde se lia Kit Kat, não era de publicidade ao famoso chocolate. Kit Kat Club é só o clube de sexo mais lendário da cidade de Berlim. Aliás, imortalizado no famoso musical Cabaret. Mas o que é genial é estas almas só se terem apercebido quando já estavam bem lá dentro da discoteca em cuecas, rodeadas de pessoas vagamente vestidas com cabedais e licras e vinil e outras levando a cabo situações bastante quentinhas pelos cantos. Dito isto, como vos disse, eu sou o tipo mais distraído do mundo. Eu seria estas raparigas. Eu era pessoa para andar a passear em cuecas de copo na mão e a bater o pezinho ao som de Relax dos Frankie Goes to Hollywood sem perceber exatamente onde estava. Agora imaginem a triste figura destas moças a voltar ao bengaleiro. Vamos buscar as calças. Final não é o sítio certo. Só que não foi isso que aconteceu. Elas entraram em modo: bem, já que aqui estamos. E pronto, e divertiram-se, beberam e dançaram. Não fizeram nada para além disto, mas dizem elas que foram super bem recebidas e acolhidas. E acabou por ser uma noite bem passada. O que é preciso as pessoas serem felizes. Claro, não se chatearem. Claro. Bom, a segunda história de hoje vai servir para que pessoas como Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirim digam: é bem feita porque ainda é demasiado cedo. Há umas noites em Londres aconteceu uma coisa delirante envolvendo decorações de Natal. Eles já estão a montar tudo e estão prestes a acender tudo. Se é que não acenderam já entretanto. Mas há umas noites no fim de semana, no centro de Londres, mais precisamente em Tottenham Court Road, decorações estavam a ser colocadas na pior das condições meteorológicas. Estava uma ventania do cacete. Agora imaginem isto. Vocês estão a ver as clássicas bolas de árvore de Natal prateadas, não é? Toda a gente deve ter isso em casa. Geralmente tem centímetros de diâmetro e penduram-se nos ramos do pinheiro e fica bonito. Agora imaginem duas bolas dessas, mas gigantescas. Malta, as sacanas das bolas tinham a altura de autocarros, ok? E a ventania mandou-as rua abaixo para pânico de transeuntes e pessoas que estavam a conduzir carros e autocarros. Imaginem duas bolas de Natal prateadas gigantes a descer uma rua aos rebelões, a baterem tudo quanto era prédio, candeeiros de iluminação pública, até finalmente pararem as duas a bloquear completamente uma estrada. Ninguém se magoou. Muitas piadas foram feitas na internet. Há um efeito espetacular. Há uma que perde a parte prateada inteira. É linda. Eu já vou mostrar, vou pôr no Instagram que isto vale muito a pena. Mas pronto, piadas foram feitas na internet. O meu comentário favorito foi: caramba, elas de certeza que ouviram o chamamento de Mariah Carey e foram a correr reunir. E se pensarem nisto quando virem as bolas a avançar, é muito, muito giro. Tão mas bom. muito cedo. Muito cedo. Mas repara bem, Marco, o que é que anda a acontecer? Objetos pequenos são colocados em tamanho extra grande e andam a fugir. Patinho de borracha, é verdade, patinhos de borracha, extra grande, fugiu. É verdade. Bolas de Natal, XXXXL, andam a fugir. Esteja na altura de parar de ampliar coisas. Parem de ampliar coisas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Apagões humanos, gaivotas humanas.
Na segunda-feira tivemos um apagão e isso leva-me a fazer aqui, no Homem que Mordeu o Cão, uma espécie de um especial apagões. Mas não necessariamente sobre o tipo de apagão que nós vivemos na segunda-feira. Nesse mundo de lindas histórias de vida que é o Reddit, há uma discussão aberta já há anos sobre qual o mais espetacular apagão que seres humanos, e não redes elétricas, já tiveram. Geralmente devido a fortes bebedeiras. E o caso que abre esta discussão eu acho esplêndido. Trata-se de um americano que vive há uns tempos na Coreia do Sul, onde, diz ele, os bares e as discotecas nunca fecham até ao nascer do sol. E ele conta o seguinte: lembro-me de várias vezes estar num bar a muitos quilómetros da minha casa e de a minha memória consciente seguinte ser a de acordar na minha cama. Quem nunca? Na verdade, eu nunca. Que isto não funciona com sumos. Mas é fascinante o relato dele. Ele diz: não sei como eu conseguia sair para a rua, apanhar um táxi para casa, não sabendo sequer falar bem coreano. Subia vários lances de escadas e chegava sempre a casa, mas sem fazer a mais pequena ideia como. Imagina isto ao longo de várias noites. Ele fazia tudo isto. Ocasionalmente, diz ele, encontrava vestígios de comida que aparentemente eu tinha comprado pelo caminho e comido. Às vezes encontrava números estranhos no meu telemóvel. Ele não sabia nada de como conseguia fazer isto. Este homem tinha uma segunda vida inconsciente nas suas noites de valente tosga, mas o mais extraordinário é que parecia ser uma vida absolutamente funcional, porque conseguia ir para casa, apanhar táxis, pagar, comprar comida, abrir portas, subir escadarias, comer, deitar-se na cama. Impecável. Nem sempre isto corria de forma tão fluida. Diz ele: uma vez acordei para descobrir que tinha partido e desarrumado toda a minha casa. Mas reparem, até para isto é preciso alguma dedicação, não é? Ele diz: estava tudo tirado dos armários, as roupas todas fora do guarda-fatos, tinha arrancado todos os lençóis e cobertas da cama e acordei deitado diretamente em cima do colchão. Isto só aconteceu uma vez, diz ele. E ele diz que hoje, felizmente, já não bebe tanto e por isso deixou de ter histórias destas para contar. Uma pena, realmente. Só que acabou por dar um mote com esta para que outras pessoas partilhassem histórias dos seus próprios apagões pessoais. E a primeira que apareceu é soberba. É alguém que diz: na faculdade, uma quinta-feira, tomei uma mão cheia de Xanax juntamente com mais umas pessoas. Nunca é demais dizer, malta, não façam isto. Mãos cheias só de M&M's ou de tic-tacs. Às vezes esta bandalheira tem de ser educativa. Portanto, este tipo ingeriu Xanax à mão cheia numa quinta-feira. Diz ele: tinha teste de francês na sexta. Quando acordei, no dia seguinte, pego na minha mochila, avanço para a porta da rua, ao que o colega com quem eu vivia me diz: onde é que vais? E eu respondi: vou ter o teste de francês. E é então que o meu colega me diz: é sábado, fizeste o teste ontem, sexta-feira. E foi assim que este José Maria Pincel percebeu que saltou todo um dia devido ao efeito do Xanax. Ele esteve a sexta-feira com o corpo e a mente numa estranha autogestão. Esse dia desapareceu-lhe das memórias. Agora, o mais incrível é que ele fez o teste francês. Quanto é que teve? Ele fez o teste francês nesse estado. E não era incrível, Vera, se nesse estado ele tivesse tido uma nota do caraças? Era ou não era? Era. É o que vamos saber já no próximo parágrafo que ele escreve. Diz ele: quando recebemos os testes de francês na semana seguinte, percebi que falhara miseravelmente ao responder à maioria das questões do teste em espanhol. Acho maravilhoso isto. Bom, eu... Imagina, perguntas em francês e ele responder: por pues que não entendo a canção. Mas convencidíssimo. Há uma pessoa nos comentários que lhe pergunta, ele depois não respondeu a isso, mas há uma pessoa que lhe pergunta: a grande questão aqui é, tu já falavas espanhol antes? Se calhar havia séries. Antes de tomar Xanax. Bom, eu queria falar-vos de uma instituição de que me lembro de falarmos há um ano. O Ricardo e o Manel não estavam cá, mas aconteceu uma nova edição disto e eu tenho de submeter isto à vossa apreciação. Boa. Malta, lembram-se desse esplêndido certame que é o Campeonato Europeu de Imitação de Gritos de Gaivota? Claro. Não ganhou um português? Ganhou um português. E há dias, na Bélgica, aconteceu a 5ª edição desta interessante prova. Lá vamos nós. Validámos o título ou não? Que reúne homens e mulheres de vários recantos da Europa. Portanto, o ano passado foi português, Portugal. Este ano não repetimos a façanha, há que dizer, mas já vamos ouvir um pot-pourri de participantes.
Convém dizer que, para alguns praticantes desta modalidade, a arte não se cinge ao uso das cordas vocais para reproduzir o estridente som destas não meigas aves, porque não o são. Vocês sabem que eu aprecio meigas aves. Eu aprecio meigas aves. De vez em quando, aliás, partilho com o Ricardo Araújo Pereira vídeos de meigas aves. Jamais olvidarei aquele dia em que tu foste acariciar a fofa plumagem de uma meiga ave. O que te foi proporcionado por um ouvinte desta rubrica. Era uma galinha silky. Exato. É verdade. Eu já acariciei uma galinha silky e é muito giro porque parece um cãozinho, porque não percebes que é uma ave que está dentro daquilo. E depois, quando vais acariciar, é que de repente é como se um cão começasse a fazer. Ok, não é um cão, então não é um cão. Eu adoro galinhas silky. É só o nome galinha silky. É maravilhoso. Mas, apesar de eu adorar gaivotas, eu adoro gaivotas, mas tenho plena consciência de que, se elas se irritam, talvez me consigam arrancar um olho. Eu sei que uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida foi uma vez almoçar no terraço do centro comercial Oeiras Parque e uma gaivota pousar ao pé de mim, fitando-me fixamente nos olhos, com aquele ar de quem diz: tá bom o almocinho. Vou-te arrancar a penca. É que elas não têm medo e não são como os pombos, não é? Porque os pombos andam à nossa volta, mas fazem-no com um certo ar casual de quem parece dizer: não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas se quer uma migalha, tudo bem. Por isso é que a canção devia ser: se uma gaivota viesse começar-me o almoço. É isso. Ficava muito mais correto à letra, sem dúvida. A gaivota impõe-se, não é? A gaivota, se assim o entender, vai direta ao nosso prato comer. E não vai aos restos. A gaivota é bicho para ir, ainda a comida está quente. Pá, não há hipótese. Mas os concorrentes deste certame, dizia eu, não se limitam a berrar que nem gaivotas. Muitos deles investem em fatiotas de gaivota. Já viste isto ou não? Não vi. Plumas, bicos, metem uns bicos. E se bem me lembro, o nosso campeão imitador de gaivotas, lembram-se dele, era um jovem que não precisou de nada disso. Nada. Tinha simplesmente cordas vocais incríveis. Mas eu vou então submeter à vossa apreciação esta mescla de participantes no 5º Campeonato Europeu de pessoas que imitam gaivotas. Isto é uma mistura de homens e mulheres e tudo. Vamos ouvir. Tens noção de quantos é que participaram? Forte. Isto é bom. Incrível. Excelente. É mais para o certame dos cães que uivam. Pintainhos. Isto é mais periquito. Imitar alarmes também. Cão. Isto é um galo. Qual é o vosso parecer assim? O segundo ou o terceiro. Ali naquela fase inicial havia artistas muito bons. E o primeiro também era bom. Pois. Quem ganhou? Bom, quem ganhou foi Ana Brinald, da Dinamarca. Sabes com que som? Vamos apresentá-lo já a seguir. Grande vencedora. Quero o vosso parecer sobre a vencedora. Era este. Sim. Não sei se era este há bocado. Não foi, mas atenção. Até consegues adivinhar uma certa maresia aqui. Sim, mas é capaz de ser. O tom das gaivotas da Dinamarca é capaz de ser um bocadinho diferente do tom das gaivotas de Peniche, por exemplo. É que desafinam um bocadinho, não é? Há ali um pequeno ruído. São mais másculas. Achas que, sendo a letra tudo mais lá acima, piam mais fino? Piam mais fino. Derivado do frio. Bom, eu acho que vou ter que partilhar o vídeo disto, não é? Claro, o mundo clama por isso. É importante que vocês vejam estas pessoas. É ao ouvir isto que o veterinário dá um bocadinho e diz: vê-me porque é que eu quero distância dos bichos. A gaivota é muito ameaçadora, atenção. Eu uma vez no Porto vi uma fazer um voo picado em cima de uma esplanada. Para as pessoas aos gritos parecia os pássaros do Hitchcock. Foi incrível aquilo. São velhacas. É um bicho velhaco. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Amor, dieta, cardio, caos. Parece que estou a chamar pessoas, não é? Exato. Venham jantar! Amor, dieta, cardio, caos, para a mesa! Mas em filhos. Já chamaram um filho meu dieta. E o outro caos. E outro cardio. Está aqui um belo caos montado nesta saga da vida conjugal que chegou à minha mesa de trabalho. Nós estamos perante um caso de história do calibre Serei uma Besta. Aliás, foi publicada por um cidadão anónimo no grupo de Reddit com esse nome, Am I the Asshole? É das histórias
mais populares dos últimos dias naquele sítio. Está absolutamente viral e é uma história que começa inspiradora. Diz ele: a minha mulher e eu conhecemos-nos na faculdade no outono de 2017. Ela acabara de entrar, eu já estava no meu segundo ano, eu estava na equipa de futebol. Estamos a falar de futebol americano, não é? E portanto era um tipo grande. Já ela era uma miúda pequena com uma silhueta perfeita que fazia parar os rapazes do campus. Começámos a sair e nos 2 anos e meio seguintes namorámos de forma intermitente. Quando começaram os confinamentos de Covid, estávamos a viver juntos. Ela engravidou durante os confinamentos. Na altura, eu estava a pesar 150 quilos e estava a começar a ter alguns problemas de costas e nos joelhos. E tomei a decisão de mudar porque queria ser um pai ativo e envolvido. A minha mulher, na altura ainda minha namorada, apoiou-me. Mudei a dieta, acabaram-se os fritos, os doces e os refrigerantes. Comecei a fazer exercício, rapidamente comecei a perder peso. Quando o nosso filho nasceu, em 2021, eu já pesava menos 10 quilos, 140. Casámos no verão desse ano. E pronto, acaba aqui a história. Não acaba nada. Olha, bonita a história de amor e outro, olha. Eu vejo em vossos olhitos, que eu conheço, a sede por caos. Não é? Vocês estão. Vamos. Olha, se calhar temos essa sede porque caos estava no título. É verdade, é verdade. Mas eu podia estar a enganar. Eu tenho mais não é? sede por cardio. Mas isto até aqui é uma história perfeita, não é? Não há nada que esteja a correr mal. Pelo contrário, é inspirador. Ouvintes de longa data desta rubrica sabem que geralmente há um ponto em cada história que é aquele momento em que ela dá a curva, não é? Para o sarilho. É agora que talvez seja agora a seguir. Diz ele: decidi que queria continuar a perder peso. Ok, mas tendo em conta que ele tinha 140, era compreensível. Claro que sim, claro que sim. Não há muito para perder. Sentia-me motivado, sentia-me bem, queria chegar ali entre os 90 e os 95. A minha mulher não parecia tão solidária com essa demanda, mas também não posso dizer que fosse hostil para com o meu objetivo. Dei o meu melhor para estruturar as minhas rotinas de exercício, para não faltar nunca em casa em horas essenciais. Geralmente ia ao ginásio na pausa para almoço, no trabalho, e montei uma pequena área na garagem onde fazia o meu cardio pela manhã e cozinhava todas as minhas refeições de dieta. Malta, eu sei que não está a acontecer grande coisa nesta história, mas asseguro-vos que isto a da altura rebenta. Está aqui uma placa que diz charilho. Isto rebenta. Estou a vê-la. A minha mulher mostrava alguma preocupação por aquilo que ela achava que era uma obsessão minha em perder peso. Mas o nosso casamento não parecia mal. Eu já estava a fazer terapia. Sugeri que fizéssemos terapia de casal, mas a minha mulher não estava receptiva à ideia. Quer dizer, para ele sugerir terapia de casal, se calhar a coisa já não estava super bem, não é? Claro. A não ser que a crença dele no exercício fosse tal que ele achava que o próprio casamento também precisava de ir aos treinos. Ele fazer um bocadinho de exercício. Decidimos tentar um segundo filho, diz ele, e agora a minha mulher está grávida de 6 meses. Parabéns, malta! Que história tão bonita! Mas Deus Nosso Senhor nos perdoe mais à nossa sede de sarilho. Quando é que isto começa a dar torto? Essa cana da história parece que ferve enlumbrando, não é? Sim, está a apurar. Foi só a engravidar, diz ele, que a minha mulher ficou imediatamente hostil à minha dieta e à minha rotina de exercício. E pumba, agora é que é. Malta, atenção, eu não a censuro. Eu sei que o que vou dizer é feio e faz de mim pior pessoa. Mas de manhã, quando eu saio de casa a cair de sono e vejo indivíduos todos pimpões a fazer exercício correndo pelas ruas, a minha vontade de dizer: ai, está a correr, não está? Faz muito exercício logo cedo para esfregar na minha cara de gorducho, não é? Tenho vontade de abrir o vidro e dizer isto. Não faço isso. Nota-se que mexe um bocadinho contigo. Marco, nem que seja só uma vez, faz. Ai, está a correr. Ai, não, faz exercício muito cedo, não é? Ainda nem sequer o sol nasceu, já está a correr para esfregar na minha cara de gorducho. Diz ele, ela começou a mandar bocas e a fazer comentários passivo-agressivos sobre o meu exercício e o meu corpo. Há 2 meses ela fez 25 anos, vestimos-nos todos pimpões e fomos jantar fora. A noite estava a correr maravilhosamente até ao momento em que ela vai à casa de banho. Quando voltou, vinha com um humor completamente diferente. A razão? Ouviu mulheres na casa de banho a comentarem o quanto eu era fofo. Ui. Fafã! Espera aí. Ele continua. A hostilidade escalou dramaticamente. Há um frigorífico na minha garagem onde eu guardo as refeições que cozinho para 2 semanas. Eu tinha acabado de fazer essas refeições. Ela foi ao frigorífico, pegou em tudo, mandou tudo para o lixo. Passou. E diz ele, foi aqui que pensei, vou deixá-la. Calma, homem, calma. Caramba, ela está grávida.
É uma transformação insana do corpo sobre a qual nós homens nunca faremos ideia. É normal que aquilo lixe o humor de uma pessoa. Há que ser paciente e querido. Calma, homem! Calma com a breca! Agora vem a conversa que eles tiveram e que é bastante mirabolante. Diz ele: desde então ela tentou oferecer-me uma explicação para tudo o que estava a sentir. Assim sim, não é? Conversar é que se vai lá. Diálogo, não é? Claro. Ele continua: só que quanto a mim, a explicação tornou tudo pior. Raiz-me a parta. Raiz-me a parta. Estou sempre à espera que haja luz em cada virada de esquina. Mas ela não. disse-lhe: é que eu estou a ganhar o peso que tu estás a perder. Não é bem isso, mas quase. Ela diz, ela diz que sente ciúmes porque ela costumava receber a atenção de outros homens e agora recebo eu a atenção de mulheres, mas ela já não recebe a atenção de homens. Perguntei porque queria ela sentir a atenção de outros homens e ela respondeu: porque isso me faz sentir bem. Perguntei-lhe então como é que ela se sentiria se eu lhe dissesse que faço exercício para ter a atenção de outras mulheres. E ela confessou que aí acharia que eu a estava a atrair. Ele agora está a dormir no sofá e diz que está a considerar seriamente ir à vida dele. O que o desgosta é que, diz ele, é um marido e pai ativo e participativo, cozinha para a família, partilha as tarefas de casa todas, está magoado, não é? E então quis saber se era uma besta por sentir isto. E a verdade é que isto gerou um debate interessante nos comentários, onde de certa maneira a minha esperança na humanidade foi restaurada. E não é fácil restaurar as esperanças da humanidade nesta altura. Eu estava à espera que, sendo a internet, não é? Entrassem lá as bestas do costume, tipo, deixa essa gaja, e a insultá-la. Incrivelmente, não foi isso que aconteceu. Há comentários de homens e de mulheres a dizer: calma, não desista já. E há uma mensagem de uma mulher que se tornou, ganhou uma quantidade de likes inacreditável. E ela diz o seguinte: ela diz, parece-me que tu estás numa boa fase da vida. A tua mulher não está bem do ponto de vista da saúde mental e da autoestima. Termos bebés é muito difícil na nossa saúde mental, porque no pós-parto há a expectativa de que voltemos a ser como éramos. Até mesmo no nosso próprio cérebro. Nós esperamos isso de nós próprios. E então criamos expectativas irrealistas de como as coisas vão ser. Ela está a atravessar um momento difícil de autoestima. É provável que esteja a atravessar uma depressão pré-natal. Vocês precisam de aconselhamento profissional, de terapia, tanto individualmente como em casal. Não será justo carregares o peso do ressentimento dela, mas te preocupas com ela e com a vossa relação e os vossos filhos. Terás de ser a voz da razão nisto, porque ela neste momento não está num estado mental capaz de reconhecer estas coisas. Por favor, não desista já. As hormonas são umas bestas com que nós temos de lidar e ela obviamente precisa de ajuda. Eu achei isto bonito. É lindo. Está tudo aí. Está eu tudo achei isto bonito. Sim, sim. E atenção, eu ainda ontem avisei isto no Instagram. Eu ando numa fase lamechas. Eu vejo alguém dizer ou fazer uma coisa decente no meio desta era de entulho e de festivais de hambúrgueres na Alemanha em que vivemos e fico emocionado. Fico emocionado. Para terminar este caso, há que dizer que ele fez uma atualização onde diz que ela alinhou em fazerem terapia de casal. Boa. Eu acho que a coisa vai lá. Isto é um final feliz. Sim, eu acho que a coisa vai lá. Sim. Eu gostei genuinamente desta história. Eu acho que há coisas para se aprender aqui. E... bom, alguém deixou uma questão pertinente na qual eu não tinha pensado. Alguém deixou no Reddit O Homem que Mordeu o Cão. Uma questão na qual eu não tinha pensado quando se decidiu que o novo livro do Homem que Mordeu o Cão iria ter uma capa forrada à bula do homem. Diz esta nossa... reparem nisto, isto é incrível. Esta nossa ouvinte, que assina no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, teria conta hétero. Diz ela: fui toda contente à FNAC Online, garanti na pré-venda O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo, tudo maravilhoso, versão autografada e tudo, até que me lembrei de um pormenorzinho insignificante. Eu não consigo tocar em veludo. É o melhor livro para adquirir. Eu fui investigar e eu descobri que isto é uma questão legítima. Há pessoas que não conseguem pegar em veludo. Não conseguem sequer pegar em pêssegos. Há tratamento para isso? Conseguem com ajuda? Não sei se há. Isto deve ser daquelas coisas que leva não dá. Carrega para a vida. Não conseguem mexer em pêssegos também. Tudo que tenha assim aquela consistência, não é uma consistência aveludada. E diz ela: não consigo tocar em veludo, tipo nada. Sempre que roço os dedos no veludo, esta descrição está boa. Sempre que roço os dedos no veludo, sinto umas cócegas físico-psicológicas tão intensas que só me apetece coçar a zona onde toquei até arrancar a pele. O peso da culpa! No entanto, belo marketing. É verdade. Diz ela: resultado, ou leio o livro de luvas como um cirurgião em plena operação, ou embrulho a capa em papel de alumínio, estilo bacalhau no Natal. Ou as duas coisas. As duas coisas pode ficar lindo. Se calhar eu devia oferecer umas luvas de borracha com o livro, não é? Para as pessoas que têm este problema. Diz ela: se um dia me virem no metro a folhear o livro enfiado em luvas de borracha azul, não é performance artística nem cosplay de médico
legista, é só sobrevivência literária. Obrigado, Nuno Marco, por me dares um livro incrível, não tenho dúvidas do que será, e ao mesmo tempo a experiência mais próxima que terei de uma fobia tátil deluxe. Fobia tátil deluxe. Já viste a generosidade? Quase uma coisa boa de se ter. A generosidade de alguém que tem esse problema e mesmo assim vai comprar o livro. Vai comprar o livro. E pensa em ti primeiro e no teu livro, e só depois no problema dela. Será que existe umas luvas a esta ouvinte? Será que existe um nome técnico? Fobia a veludo? Deve haver. Pois deve haver, de certeza que há. Incrível. Se calhar há mais ouvintes nossos que têm que vão agora dizer eu também. E gera-se aqui uma. E tu pensas assim, terá sido boa ideia. Agora descobria-se para aí que 70% da população portuguesa sofria disto. E tu, grande ideia, isto do veludo. Isto do veludo foi magnífico. Não há de ser nada. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Hybrid Plug-in com até 131 km de autonomia elétrica e também FNAC, onde encontra milhões de livros, mas só um. Forrada veludo, homem. Material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande. Bom. FNAC, obrigado, André, que já me esquecia das sugestões FNAC. Conseguiste descobrir o nome dessa condição? Olha, perguntei ao ChatGPT, que diz que não existe uma fobia, portanto, um nome direto para fobia associado, sim. No entanto, em termos técnicos, pode ser associado a uma fobia específica ou até algo chamado misoquinesia tátil. Bolas. Portanto, certas texturas. Mas é uma espécie de uma hipersensibilidade, se calhar. Certas texturas podem causar, portanto, ao tocar nisso, repulsa ou até mesmo ansiedade. Não, por exemplo, há pessoas que não conseguem pegar em esfera ao ouvido, também é outro problema. Sim. Em boa hora, André Penin correu os 100 metros para.